Olá, hoje gostaria de trazer para vocês os tipos mais comuns de investimento em renda fixa. Em vídeos anteriores, já falei sobre o porquê de não colocar dinheiro na poupança, sobre investimento no Tesouro Direto, Tesouro Selic, e agora eu gostaria de introduzir outros tipos de investimentos para que nos próximos vídeos possamos aprofundar mais em casos específicos. Estou deixando todos esses vídeos de aprendizado do básico em investimentos numa playlist aqui no canal para você poder assistir eles quando quiserem. Se você perdeu algum, é só entrar na playlist e assistir aquele que você precisa, ou assistir o mesmo novamente, caso você queira relembrar alguma coisa. Já clique em curtir e vamos para o conteúdo de hoje. Então, só relembrando, a taxa básica de juros do país é a taxa Selic. Então, ela vai ser a nossa taxa de referência para avaliar se um investimento é viável ou não. Ou seja, se um investimento render 100% da Selic, ou 100% do CDI, vamos considerar que CDI e Selic é exatamente a mesma coisa para simplificar o nosso estudo. Eles são diferentes, mas sempre estão andando muito juntos, porque são diretamente correlacionados. Podemos falar mais sobre isso em próximos vídeos, mas aqui para simplificar, vamos dizer que a Selic e CDI é a mesma coisa. Então, se o investimento estiver pagando 100% do CDI, não tem por que a gente investir nele, já que o Tesouro Selic paga 100% da Selic. É melhor a gente investir no Tesouro Selic, que é o investimento mais seguro que existe no Brasil atualmente. Agora, se ele estiver pagando, por exemplo, 105% do CDI, aí sim já está valendo a pena investir nesse, pois paga mais do que o Tesouro Selic, desde que você aceite assumir o risco, né, que ele vai ter. Mas então, que opções são essas? Quais são as mais comuns? Né? Tem a famosa sopa de letrinhas, CDB, LCI, LCA, CRI, CRA. Todas essas letrinhas têm um significado e nós vamos ver cada uma delas, né? Existem outras também, mas eu estou trazendo aqui só as mais comuns que, ao você abrir aí o aplicativo do seu banco, você vai conseguir encontrar elas, né? As outras não é tão simples assim. Também temos as debentures e os outros tipos de tesouro direto também, que eu falei antes sobre o Tesouro Selic, mas temos os outros dois tipos, que é o Tesouro pré-fixado e o Tesouro atrelado à inflação. Mas antes de entrar em detalhes de cada um deles, o que é exatamente a renda fixa? Bom, a renda fixa nada mais é do que um mercado de crédito, de empréstimos. Você está emprestando o seu dinheiro para alguém. Na maioria das vezes, você está emprestando o seu dinheiro para o banco, que logo após irá emprestar o seu dinheiro para outra pessoa. Mas também existe o caso de você emprestar o dinheiro direto para uma empresa. Outra coisa importante também é relembrar de que os investimentos em renda fixa possuem normalmente uma tabela regressiva de imposto de renda, né? Aqueles que exigem o recolhimento de imposto de renda têm essa tabela regressiva que funciona da seguinte maneira: quando você investe o dinheiro em até 180 dias, você deve pagar 22,5% de imposto de renda. Acima de 180 dias, mais até 360 dias, 20%. De 361 a 720, 17,5%. E acima de 720 dias, 15%. A gente já viu essa tabelinha também em vídeos anteriores. Então, no Tesouro Direto, só para relembrar, o pós-fixado Selic, que seria 100% do CDI, nessa nossa comparação aqui, a gente está considerando CDI e Selic como iguais a fins de estudo. Eles são, novamente, eles são diferentes, mas para simplificar e não deixar o vídeo muito complexo, para que todos possam entender facilmente, vamos considerar que eles são iguais. Porque na prática eles são muito próximos. Lembrando, o pós-fixado, o Selic, é o investimento mais seguro que existe, porque com ele, se você precisar resgatar o dinheiro a qualquer momento, você sempre vai resgatar o dinheiro com saldo positivo. Não tem chance ali de você perder dinheiro. Aí tem o pré-fixado, né, que, por exemplo, quando você tem lá uma taxa fixa ao ano de 14,35%. Aqui é só um exemplo, poderia ser 15, poderia ser 16, 12, 10, 8. Vai depender do quanto que está valendo a taxa básica de juros no país naquele momento. E aí você vai ter aquele título do Tesouro
naquele determinado valor. E tem também os híbridos, que são a junção de um valor pós-fixado mais um pré-fixado. E eles normalmente são atrelados, aliás, sempre, no caso do Tesouro Direto, são atrelados ao IPCA. Então tem IPCA mais uma taxa fixa. E esse aqui é muito interessante porque o IPCA é o índice que conta para nós como que está a inflação no país. É o principal indicador de inflação no país. Ou seja, a gente pode ler esse título também como inflação mais 5,43% ao ano. Ou, mais uma outra forma, 5,43% ao ano de juros real. O que é juros real? É o juros nominal menos a inflação. Bom, e aí o IOF é isento após 30 dias e o imposto de renda, tabela regressiva. O Tesouro Direto tem uma liquidez diária. Qualquer um desses títulos, sendo pós-fixado, pré-fixado ou híbrido, você pode resgatar eles a qualquer dia útil. No entanto, novamente, se você resgatar antes do vencimento, você está correndo um risco de ter um rendimento negativo, perder dinheiro por conta da marcação a mercado. Eu não vou entrar em detalhes na marcação a mercado nesse vídeo, porque só de marcação a mercado a gente pode falar aqui por muitos minutos, então para não deixar o vídeo muito extenso, não vou falar sobre isso agora. Mas você pode pesquisar aí no Google e vai entender, se você tiver interesse, vai entender o que é marcação a mercado e entender por que você poderia perder dinheiro se você resgatar antecipadamente pré-fixado e híbrido. Já o pós-fixado, né, o da Selic, ele não sofre com marcação a mercado. Então, por isso, ele é o indicado para guardar dinheiro que precisará em pouco tempo. Então, se você está querendo investir um dinheiro, mas sabe que pode precisar dele a qualquer momento, né, por exemplo, uma reserva de emergência, então você coloca no pós-fixado. Valor mínimo para investir em tesouro direto varia, né? Vamos entrar aqui, ó. Tesouro direto. Vamos ver como que está hoje. Ó. Aqui, ó. Hoje o investimento mínimo no pré-fixado é 36, no IPCA mais é 32,08, no Selic 117, né? Então agora indo para o CDB, Certificado de Depósito Bancário. Não precisa decorar isso aqui, só para você entender que o certificado de depósito bancário nada mais é do que você estar emprestando dinheiro para o banco. O banco precisa lá eh, ele está querendo ter mais caixa, né, para ele poder investir para ele poder emprestar dinheiro para outras pessoas e ganhar dinheiro. Ele vai emitir esse certificado de depósito bancário e colocar no mercado para as pessoas comprarem esses títulos, né? Nada mais é do que emprestar o dinheiro para o banco e ele vai te pagar uns juros por conta de você estar emprestando dinheiro para ele. E, novamente, tem os três tipos: tem pós-fixado, pré-fixado e híbrido. Em vídeos futuros nós vamos falar aqui de estratégia de investimento, quando que é mais interessante pegar o pós-fixado, ou pré-fixado, ou híbrido, né? E aqui novamente tem o IOF, né, isenta após 30 dias, e imposto de renda tabela regressiva, liquidez diária ou no vencimento. Diária é mais comum. Aliás, eu nunca vi diária para pré-fixado ou híbrido, né? Mas diária é o pós-fixado, até porque se tivesse liquidez diária em pré-fixado e híbrido, também sofreria de marcação ao mercado que tem lá o Tesouro Direto. Mas enfim, CDB é liquidez diária e no vencimento para pré-fixado e híbrido sempre vai ter lá uma data, tipo daqui 2 anos. Então você põe o dinheiro e você só pode resgatar depois de 2 anos. Novamente, aqui a gente só vai considerar esse tipo de investimento, qualquer coisa que é diferente de tesouro, se ele pagar mais do que 100% do CDI, que é a nossa taxa básica de juros. A gente sempre referenciar ela para entender se está valendo a pena ou não. Se eu estou lá olhando um CDB que ele é pós-fixado a 110% do CDI, beleza, tá jóia, podemos investir nele. Se ele está pagando 90% do CDI, que também é muito comum em grandes bancos você encontrar CDB de 90% do CDI, não tem por que você colocar dinheiro lá, você vai estar perdendo dinheiro. Por que você não coloca na Tesouro Selic que vai render 100%, entendeu? Também o valor mínimo é variável, vai depender de cada banco. Tem banco que vai falar que você precisa investir no mínimo R$ 1.000 naquele CDB em específico, mas tem de R$ 10, tem de 50 mil, vai variar
de acordo com a taxa de juros que ele está disposto a pagar. Normalmente, aqueles que pagam maior taxa de juros requerem que você empreste maiores valores também. E o CDB tem uma proteção do Fundo Garantidor de Crédito. O governo está garantindo que até R$ 250 mil por instituição e até R$ 1 milhão por CPF, está garantindo que aquele valor você vai ser ressarcido caso o banco quebre, por exemplo. Você emprestou lá R$ 200 mil por CDB para o banco Abobrinha. Aí o banco Abobrinha quebra. Mas como ele estava protegido pelo FGC, o FGC vai te pagar esses R$ 200 mil ajustado pela inflação e tudo mais. LCI e LCA, letras de crédito imobiliário ou do agronegócio, né, no caso do LCA. Pós-fixado, pré-fixado e híbrido, novamente, tem as 3 opções. IOF, mesma coisa. Imposto de renda, aqui tem uma diferença interessante. O imposto de renda para LCI e LCA é isento, você não precisa pagar imposto de renda, porque eles têm um incentivo fiscal para ajudar a movimentar o mercado. A LCI vão ser letras de crédito para o imobiliário, certo? Então o banco vai estar emprestando dinheiro para imóveis, né, para fundos de investimento imobiliário ou para construtoras, qualquer coisa relacionada a imobiliário. E no caso do LCA, para qualquer coisa relacionada ao agronegócio. Então, pelo incentivo fiscal do governo para movimentar essas áreas, a gente não precisa pagar imposto de renda no rendimento desse tipo de investimento. O LCI e LCA tem uma carência mínima de 90 dias. Ou seja, antes de 90 dias você não pode resgatar o seu investimento, mesmo que ele fale lá que a liquidez é diária, certo? Porque tem essa carência mínima por lei. Então, a liquidez é diária após os 90 dias. Aí sim você pode resgatar a qualquer dia se ele já tiver passado essa carência de 90 dias. Agora tem muitos também que a liquidez é só no vencimento, tá? Principalmente se for pré-fixado ou híbrido. Então tem lá liquidez de vencimento em 2035. Então você só vai poder resgatar o seu dinheiro em 2035. Valor mínimo também é variável, vai depender de cada caso. Aí tem de 5 mil, 100 mil e aí vai. E novamente ele tem proteção do Fundo Garantidor de Crédito. CRI e CRA. Parecido com LCI e LCA, também são de imóveis ou agronegócio. Também tem pós-fixado, pré-fixado e híbrido. A diferença do CRI para o CRA é que enquanto o LCI e LCA você está emprestando dinheiro para o banco depois emprestar para empresas do agronegócio ou do mercado imobiliário, aqui você está emprestando direto para empresas do mercado imobiliário ou do agronegócio. Com a diferença é que você está lá negociando pela corretora ou pelo próprio banco, então eles são só intermediadores, eles vão pegar ali uma comissão, né, uma taxa de comissão, mas o seu dinheiro está indo direto para a empresa. Nesses casos, não é protegido pelo FGC, mas normalmente eles possuem uma taxa de retorno um pouco maior, porque você tem ali, está assumindo um risco maior. Também é isento de imposto de renda, liquidez somente no vencimento, valor mínimo também é variável, vai depender de cada captação. Já vi casos que é só para R$ 250 mil, ou R$ 1 milhão, e também tem casos baratinhos, de R$ 1.000, vai depender de cada caso. Debentures, você está emprestando dinheiro para a empresa diretamente. Ou seja, você tem ali, por exemplo, uma rede de sorvetes e você quer levantar mais dinheiro para você investir nessa rede sua de sorvetes. Você pode emitir debentures que você vai vender para investidores que vão estar te emprestando dinheiro e você vai ter que pagar os juros para eles. Existem tipos diferentes de debêntures. Tem debêntures que os investidores podem converter em ações da empresa, e aí eles vão passar a ser seus sócios, se nesse caso de você estar emitindo debêntures para pegar dinheiro. Tem debêntures que são incentivadas pelo governo, novamente porque estão
no mercado imobiliário ou no agronegócio, e aí nesse caso você não precisa pagar imposto de renda, você como investidor. Tem outros tipos de debêntures, mas o básico aqui é você entender que debêntures você está emprestando dinheiro para outra empresa. Novamente, liquidez somente no vencimento e o valor mínimo é variável, né? Vai depender de cada empresa e não é protegido pelo FGC. Bom, uma dica importante para você que está investindo em renda fixa é entender que nas corretoras possuem lá os departamentos de assessoria de investimentos, né? Tem vários assessores de investimentos e para tornar esses assessores, essas assessorias de investimentos mais atrativos, mais competitivos no mercado, as corretoras não disponibilizam títulos de investimento livremente assim no seu aplicativo ou na sua plataforma de investimento para você ir lá investir sozinho, né? Muitos deles, os mais atrativos, estão escondidos, que você só consegue investir caso você entre em contato com a assessoria de investimento. Então a dica aqui é você entrar em contato com eles e procurar saber quais as opções de investimento que você tem lá por meio da assessoria. Porque muitas vezes eles vão ter taxas mais atrativas por meio da assessoria. Por exemplo, enquanto que eu entrando no aplicativo do Inter, por exemplo, e procurando lá a melhor opção de CDB, eu encontro um CDB pós-fixado de 105%, com o prazo para um ano. Enquanto que pela assessoria eu pergunto lá, o que tem aí pós-fixado, CDB. Aí o assessor me fala que tem um de 110% com prazo para um ano, com o mesmo risco, um risco baixo. Então, assim, é só um exemplo e é muito comum isso, você ter taxas melhores por meio da assessoria, sem pagar nada a mais por isso. É só para deixar mais competitivo cada corretora. Você falar assim, essa corretora tem uma assessoria melhor do que a outra, então eu vou continuar nessa daqui. Então essa era a dica que eu tinha para passar. E o conteúdo do vídeo de hoje termina por aqui. Nos próximos vídeos vou falar sobre renda variável, né, para a gente entender quais são os tipos de investimento em renda variável mais comuns também. E assim a gente poder aprofundar mais nos investimentos e falar sobre estratégias de investimento para cada perfil. E não se esqueça de deixar seu like. Um grande abraço, até o próximo vídeo e vamos engordar o cofrinho.